I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História e o primeiro episódio de 2025. Eu espero que esse final de ano e início de ano tenha sido muito bom para vocês. Desejo a todo mundo que está aqui escutando um ótimo 2025, que seja um ano muito bom, um ano muito alegre e um ano com muitos episódios. Para abrir o Mundo de História 2025, eu vou falar com vocês sobre, basicamente, o momento no qual uma erupção vulcânica mudou o clima da Terra por alguns anos e as suas consequências. Mas vamos então passar para o episódio. Eu levo vocês para abril de 1815, na atual Indonésia, mais precisamente para o Monte Tambora. Monte esse que em 5 de abril entrou em erupção, lançando cinzas a quase 30 quilômetros de altura. A explosão foi tão grande que o seu barulho foi escutado na ilha de Java, a mais de 1.200 quilômetros daquele local. Pra você ter uma noção, oficiais britânicos na ilha de Java, em ilhas próximas, e até mesmo em navios próximos, achavam que era um ataque, que eram canhões disparando, achavam que estava tendo algum grande problema. E era, na verdade, o barulho da explosão. Essa erupção foi extremamente forte, mas não foi a grande erupção desse episódio. Porque após 5 dias de calmaria, no dia 10 de abril, o Tambora entrou novamente em erupção, e essa sendo ainda mais catastrófica. Enquanto a primeira foi escutada a 1.200 km de distância, essa foi escutada a quase 1.700 km. É uma força muito maior. O aquecimento do ar em volta do monte por conta da lava gerou uma mudança na pressão e, por consequência, ventos. E ventos tão fortes que árvores, telhados, até mesmo seres humanos e outros animais foram arrastados. Milhões de metros cúbicos de cinzas foram arremessados na atmosfera. Pedras, pomes, que são basicamente rochas formadas pela erupção vulcânica, cobriram uma parte imensa. Foram encontradas até mesmo a dezenas e dezenas de quilômetros de distância no mar. Você tem uma noção do poder dessa explosão, o Tambora diminuiu em aproximadamente 2 quilômetros. Esse foi o nível do poder dessa explosão. Não é à toa que ela foi escutada a quase 1.700 quilômetros de distância. Em Bima, no noroeste de Sumbawa, a ilha onde fica o vulcão, as casas se tornaram inabitáveis. Primeiro, porque as cinzas caíram de uma forma tão forte que causou dano às estruturas, ao mesmo tempo que poderosas ondas causadas justamente pela erupção vulcânica invadiram e alagaram a região. O navio Benares estava na região durante a erupção e o seu capitão escreveu que o céu se tornou sombrio e escuro e que a onda de choque sacudiu o seu navio. Por dias, a região ficou tão coberta de cinzas que o dia parecia a noite. As pessoas precisavam usar lampião para, por exemplo, ler alguma coisa, escrever. Esse era o nível de como o sol foi coberto. Ah, mas então deve ter sido uma grande fumaça em área, uma grande área afetada. Sim, estima-se que a nuvem de cinzas alcançou no dia seguinte da erupção o tamanho da Austrália. Nós estamos falando de uma nuvem imensa. E aí vem uma questão interessante. A presença dessas cinzas e de outros gases levou a uma queda da temperatura na região. Eu quero que vocês guardem isso, porque vai ser de extrema importância. A erupção do Tambora foi não apenas a maior registrada pela humanidade,
na questão de força, de gases e fuligem sendo expelidos, mas também a mais letal. Ao redor do vulcão viviam aproximadamente 12 mil nativos. Desses 12 mil, estima-se que apenas 100 conseguiram sobreviver da queda das cinzas e do fluxo piroclástico. Rochas liquefeitas, ou seja, rochas derretidas a 1000 graus Celsius, se movendo rapidamente. 1000 graus Celsius derrete areia, derrete vidro. Essas foram grandes causas das mortes. Ao mesmo tempo, milhares morreriam ao longo do mês de abril e do mês seguinte na região e nas regiões afetadas como um todo por conta de doenças respiratórias causadas pela inalação das cinzas ou por diarreia causadas por águas contaminadas. Aqueles que sobreviveram não tinham onde morar. Vilas foram arrasadas, casas destruídas, edifícios completamente devastados, as plantações de comida contaminadas pelas cinzas. Os sobreviventes não tinham onde morar, o que comer e onde sobreviver. As consequências, porém, não ficariam restritas à Ásia/Pacífico. As partículas e os gases se espalharam primeiro pela linha do Equador e posteriormente por quase todo o globo. Lembra que eu falei que tampava o Sol? Tá aí um grande problema. O espalhamento desses gases, essas partículas pelo globo, afetou o clima terrestre. O clima terrestre resfriou. Primeiro, por conta do vulcão e por uma coincidência do destino, o Sol passava por uma mudança em sua atividade que emitia menos energia, que aquecia menos a Terra. E as consequências foram sentidas em todo o globo. Em Teramo, na região central da Itália, uma grande quantidade de neve nunca antes vista caiu. E não uma neve branca, e sim vermelha e amarela. Não há um consenso, mas estima-se que a neve mudou de cor por conta dos gases, das partículas expelidas pelo vulcão. A Hungria teve 2 dias de uma intensa nevasca que matou milhares de ovelhas. Pra você ter uma noção, 1816 foi o segundo ano mais frio do hemisfério norte desde 1400. Esse foi o nível do resfriamento. Neve neve em quantidade nunca antes vista. O resfriamento da Terra de uma forma inimaginável para aquela época. Estima-se que a temperatura global caiu aproximadamente 3 graus. E muitos podem estar pensando, nossa, mas só 3 graus faz diferença? Faz. Essa aproximada não quer dizer que caiu apenas 3 graus. Variou muito. E junto com aquela temperatura, veio também a modificação nos ritos de chuva. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, plantações foram destruídas pela neve. A neve chegou de uma forma mais forte e mais cedo do que o esperado, impedindo que os fazendeiros conseguissem colher suas plantações. Ao mesmo tempo, era muito comum que florestas fossem queimadas para dar espaço para plantações. E era de todo ano faziam isso num período específico, no qual a chuva viria logo depois e ajudaria a combater o fogo. A chuva não veio. Florestas, casas, animais foram queimados e queimadas. A fome, somada à fome e o medo, foram tão grandes que centenas de milhares de americanos abandonaram suas casas e migraram para o oeste dos Estados Unidos, o que favoreceu a ocupação daquele território, favoreceu a marcha para o oeste. Na Irlanda, choveu praticamente por 8 semanas. A Irlanda dependia naquela época da agricultura e ainda se recuperava das guerras napoleônicas que duraram mais de 15 anos na Europa. Não há plantação na Europa que sobreviva a 8 semanas de chuva.
as plantações foram devastadas. Não bastando isso, as águas foram contaminadas e dezenas de milhares morreram por conta de tifo, somado a mais dezenas de milhares que morreram de fome. Na China, plantações foram destruídas. Na Índia, uma epidemia de cólera se espalhou pelo país, ou pela colônia na época, por conta da chuva em excessos. No Brasil, o Nordeste enfrentou uma grave seca, levando desaparecimento temporário de rios e a morte do gado e uma migração interna em busca por água. Estima-se que, indiretamente, seja por fome, por sede ou por doenças não causadas, mas por epidemias que foram favorecidas pelas inundações, estima-se mais de 80 mil mortos. Somada mais a uma ou duas dezenas de mortos por conta da erupção vulcânica e dos tsunamis causados na região. Mais ou menos 100 e poucas mil pessoas morreram direta ou indiretamente. Esse evento nos mostra como a Terra vive em um equilíbrio que permite sua continuidade. A Terra passou por momentos de aquecimento, resfriamento, a natureza se adaptava. Esse equilíbrio ele era desestabilizado, mas com o tempo, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, o equilíbrio é retomado. O resfriamento da Terra, por conta da erupção que eu falei com vocês aqui, durou mais alguns anos e foi perdendo a força ao longo deles. Outras erupções causaram condições semelhantes. O próprio Krakatoa, um dos grandes exemplos de erupção vulcânica, também na região próxima ao Tambora, também causou resfriamento. A questão é que não é apenas a natureza que consegue interferir e modificar o clima. A ação humana também interfere no clima global, com a diferença que as nossas ações, desde a industrialização, não são temporárias. O mundo continua emitindo milhares e milhares e milhares e milhares de toneladas de gases de efeito estufa todos os anos. Enquanto os gases do vulcão resfriavam a Terra, ajudavam a resfriar a Terra, os gases de efeito estufa a aquecem. Não é à toa que o mundo presenciou e presencia grandes chuvas e grandes incêndios naturais. As ações humanas, sem interrupção e sem cuidado, impedem o retorno de estabilidade. Da mesma forma que o esfriamento da Terra é um problema, o seu aquecimento também é, e ele também causa muitas e muitas vítimas e pode causar ainda mais. Urge entendermos isso, urge entendermos que as ações humanas são causadoras de mudanças e são causadoras de uma crise climática e mudarmos a nossa sociedade, os seus hábitos, enquanto ainda podemos diminuir as suas consequências, enquanto podemos ainda proteger a Terra de danos mais graves. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio estar aqui. Convido vocês a nos seguirem nas páginas do Instagram, Twitter, Facebook e Blue Sky Mundo de História. Por meio delas, você estará sempre por dentro quando um novo episódio for publicado e de posts novos que estou planejando para esse ano. No Instagram você encontra ainda o link do nosso Catarse para você que tem condições e interesse financiar o nosso podcast com valor único ou um valor mensal, que ajuda muito a manter o podcast no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios para qualquer um que você vai gostar de outros temas e se aprofundar um pouco mais na história. No mais, espero que 2025 seja um ano muito bom para todos nós. Continue acompanhando o podcast por mais um ano. Muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast aqui. Muito obrigado que estou em 2024. E vejo todos vocês na próxima semana com um novo episódio. Um grande abraço e até lá.